Olha, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Eu estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer seu filho respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar nos links do comentário ou na descrição desse vídeo. Te espero. Pensa que esse não constante, seu filho tá falando muito não, tá negando muito alguma coisa, não necessariamente falando não, mas negando de alguma forma. Pensa que isso é um sinal para mostrar que algo não vai bem. É um sinal de alerta. Nesse caso, grandes chances de ser uma dificuldade de comunicação. Eu tenho falado muito isso ultimamente, que algo comunica, que é uma dificuldade de comunicação entre os membros da família. E essa é a proposta do método Educando a Sua Cria. Então, eu criei um método chamado Educando a Sua Cria. E por que esse método surgiu? Esse método surgiu porque quando eu tive o Gabriel, isso já tem mais de 5 anos, né? Eu tive muita dificuldade. Eu li bastante, mas não era uma literatura que é a literatura que eu busco hoje em dia. E eu tinha muita dificuldade na criação dele. Eu tentava botar algumas coisas em prática e eu não me encontrava. E apesar de eu ler bastante, eu não conseguia colocar a teoria na prática. Então eu comecei a buscar algumas coisas que facilitassem no meu dia a dia. Até porque às vezes eu ia no pediatra e ele falava em desfraude, e algumas coisas ficavam tão absurdas para mim. Sabe quando você pensa em Fantástico Mundo de Bob? Eu li algumas coisas de disciplina positiva e era o Fantástico Mundo de Bob para mim. Eu não sei se vocês já viram esse desenho, mas a entrada, ele pedalando tipo uma bicicletinha, e as coisas que os adultos falavam para ele eram surreais, ele viajava. E para mim, aqueles conceitos eram aquilo, muito abstratos. E aí, depois que eu comecei a entender melhor e essa teoria começou a aterrissar para mim, eu fiquei pensando como é que as pessoas que são leigas vão conseguir aterrissar com essas ideias que as pessoas falam de forma tão técnica e tão difícil. Porque se eu começo a falar que permissivo, um pai autoritário, às vezes para umas pessoas fica tão distante, né? Então, no método CRIA, você consegue aprender a identificar a causa do que está acontecendo dentro da sua casa, ao invés de ficar focando só no sintoma. Você para de olhar só para o sintoma. Porque quando você está à flor da pele, quando você está ali inserido no dia a dia, a tendência é que você olhe para o sintoma. Então, por exemplo, quando você está brigando com seu marido, você não consegue entender que você está brigando com ele porque vocês não estão conseguindo se comunicar. Às vezes é só uma questão de comunicação. Dele parar, sentar do seu lado e falar assim: meu amor, eu estou numa semana muito difícil. Eu quero dar um gás essa semana porque eu quero essa promoção. Eu quero muito essa promoção e eu quero que você me apoie. Isso não quer dizer que eu não te amo. Era só ele sentar do lado e falar isso para você. Mas ele não consegue verbalizar isso para você. Aí vocês se afastam e aí passa essa semana e aí vocês se afastam. Ele começa a fazer retaliação. Ele não quer voltar para casa porque ele sabe que você vai tratar mal ele. Ele começa a se afastar de você e aquilo vira uma bola de neve. E é muitas vezes o que acontece na relação sua e do seu filho. E que se você conseguisse parar e se comunicar e entender a causa do problema, as coisas se resolveriam melhor. E é essa a proposta do método CRIA, entender a raiz do problema. Parar de olhar para o sintoma, porque você está ali inserido, sendo drenado por aquela situação, e conseguir aprender a olhar para a causa e resolver o problema de vez. Olhar para a raiz do problema. E aí, quando a gente resolve a raiz, a gente soluciona não só a questão com o nosso filho, de verdade. A gente soluciona como flui o dia a dia com a nossa família. A relação entre vocês, os membros da sua casa, melhora. O seu filho se torna mais cooperativo, o dia a dia fica menos cansativo. Você conquista o respeito dos membros da sua casa como um todo. Seu filho vai passar a falar sim para tudo, Giovana? Claro que não! Lembra que eu falei o objetivo dessa live não era isso? Lembra que eu sempre falo aqui que eu não vendo terreno na lua? Que eu não tô aqui querendo enganar vocês? Então, a ideia não é essa. O filho de vocês vai continuar falando não. Mas ele não vai ser uma criança reativa, que fala não para tudo. É uma criança que quer cooperar. E pontualmente vai mostrar quem ele é. Vai mostrar ter personalidade. E esse é nosso objetivo. Então você precisa ensinar seu filho a ter personalidade. Por isso que ele não pode falar sim para tudo. Então o meio termo é sempre bem-vindo, né? A gente precisa parar
a querer os extremos para tudo. Uma criança extremamente obediente, uma criança doutrinada, que abaixa a cabeça e fala: sim, Senhor, não é isso que a gente está buscando aqui. Eu quero uma relação que seja boa para você, mas que seja boa para o seu filho também. Então, nesse meio termo, a gente busca ter empatia com a criança, entender que seu filho também tem necessidades e desejos, assim como você. E ela precisa encontrar espaço dela no mundo, assim como você. Desenvolver seu próprio eu, se sentir livre para querer. E ela vai começar ao longo do tempo perceber que ela precisa se colocar no mundo. E ela só vai conseguir se colocar no mundo se ela pode se colocar na casa dela. Se colocar na casa dela é saber que, mamãe, não foi legal você gritar comigo. Aqui em casa, meus filhos falam isso direto. Eu postei um stories outro dia que meu filho falou: você falou palavrão. Eu não sou uma pessoa de falar palavrão. Não foi legal o que você fez. Ele falou assim comigo, que é assim que eu falo com eles. E na mesma hora eu falei: me desculpa, eu errei. Eu não acerto sempre. E você tá certo em me corrigir. E por que eu falei palavrão? Porque ele puxou, o mais novo puxou uma porta e a porta despencou no pé dele. Eu tomei um super susto, porque eu achei que a porta ia machucar ele. Então eu falei, porque eu tomei e eu não sou de falar palavrão, mas sabe quando você toma um super susto? E ele me deu um esporro. E ele tá certo, ele me corrigiu. E tá tudo bem. E é isso. E eu espero que ele faça isso na rua. Quando o amigo dele deu um empurrão nele, ele fale, não gostei. E o meu mais velho teve esse processo, porque ele falava sim pra tudo. Então porque eu comecei com uma obediência, sim, senhor. Então na rua, quando os amiguinhos dele faziam alguma coisa com ele falava, deixa pra lá, toma esse brinquedinho. E eu o tempo todo falava, ei, ei! E aí ele começou, não gostei. E eu falava, isso mesmo, não gostei. E aí ele começou a aprender isso. Se vocês soubessem a importância disso, isso é muito importante. Algumas coisas você precisa impor e algumas coisas você precisa dar espaço para o seu filho. Então, primeiro, não dê opções para o seu filho quando você já decidiu. Se precisa ser feito, não é uma opção. Segundo, busque transformar essa forma automática que chamamos de educação. Às vezes a gente entra no modo automático de replicar o que acontecia com a gente. Para, respira e busca novas estratégias. Porque essas de antigamente, muitas vezes, não funcionam mais. E a gente chama isso de educar, isso não é educar, isso é adestrar, isso é coibir. Onde a sua criança fala não, você se irrita, grita, bate, ofende e fala para a criança: quem disse que você tem que querer? Isso é tão humilhante. E a sua criança tem que querer sim, por tudo isso que eu já expliquei aqui. Mas eu estou mandando. Isso é tão baixo. Quem tem autoridade não fala isso, mas eu estou mandando. Vocês conhecem a história de Jesus Cristo? Cara, eu não imagino assim, mas Jesus Cristo. Eu não imagino quem tem autoridade falando isso. Eu estou mandando. A pessoa fala firme, ela apresenta argumentos. Quem tem argumento não fala assim. Você não precisa responder com agressividade. Você pode só apresentar ali um argumento. Se a criança está te afetando muito, é porque você não tem autoridade. É porque você não se sente seguro. Pensa por que a criança está te incomodando tanto. É porque ela acionou sua criança interior. E tudo bem, nós somos crianças grandes, mas precisamos amadurecer essas crianças grandes pelos nossos filhos. E como fazer então, Giovana? Dê opções em que seu filho possa falar não, primeira coisa. Como? Você quer brincar comigo? Seu filho pode falar não, né? Agora não, mamãe, tô brincando sozinho. Faça perguntas onde ele possa desenvolver a sua personalidade. Você gostou desse desenho? Você achou bonito com essa roupa? Para ele desenvolver alto valor. Como você prefere hoje? Você acha que vai ficar legal se você for assim? Quando você precisar impor algo, seja firme, mas não esqueça da gentileza. Uma das ferramentas do método CRIA é a DIF. Decida, informa e faça. Então, quando você precisar ser firme, você muda já a forma que você vai falar com seu filho. Você já transforma a pergunta em uma afirmação. Mesmo que seu filho diga não, a ideia é você receber esse não desarmado. Você conduz o ritmo, não seu filho. Então, a resposta é calma. Quando você fala, não é uma pergunta. Quando ele te responde não, você responde com calma. Afinal, você dita o ritmo, você contamina, você é o responsável. Então, essa ferramenta vai te ajudar a lidar com o não sem ser agressivo. Vou trazer um exemplo prático do DIF. Decida, informe e faça. Seu filho falou ali, não quero ir para a escola. Você decidiu que ele vai para a escola. Você decidiu que vai manter a
calma. Você decidiu que vai falar próximo a ele. Você decidiu que vai tentar ali com a estratégia de um caminho divertido. Então, decidiu tudo isso. Você vai informar para ele. Baixou lá, tentar você conduzir a situação, você ditar o ritmo. Filho, eu sei que você não quer ir para a escola agora. Eu sei que você vai sentir falta da mamãe. Agora a gente vai para a escola. O caminho vai ser legal. Daqui a pouco eu vou te pegar na escola. A gente vai botar uma música muito legal. Eu vou precisar te levar para a escola agora. Eu não quero. Eu vou te pedir licença e vou precisar te levar para a escola. Informou o que você vai fazer. Eu não quero. Fez o que você precisa fazer. Entenderam como é que funciona o DIF? Então, para essa semana, eu quero que vocês pratiquem o DIF e voltem aqui para me contar. Quem promete aqui que vai voltar para me contar?